Bom dia pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, né? Independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Eu me chamo Adalberto Carvalho, sou estudante de licenciatura em História da Unilab Ceará e estou na disciplina, né, História e Geografia da América com o professor Dr. Fernando Afonso, e como uma prática de extensão estamos aqui hoje destinados a fazer uma videoaula, né, como requisito para a finalização do componente curricular, certo? E nessa disciplina, obviamente, desde o início até as discussões finais da disciplina, de alguma forma a gente sempre vai se direcionar aos povos pré-colombianos, certo? E aí, em discussão, em inquietação mesmo própria, eu fico sempre me questionando que muitas das vezes, como nós vamos para discussões historiográficas, discussões de movimentos e acontecimentos históricos, de forma muito ampla, às vezes nós mesmos ou alunos, né, sentem dificuldade e não tem uma base muito boa naquele conteúdo, e acaba que não tem um bom rendimento no conteúdo avançado porque a base não está bem exemplificada, certo? E com esse objetivo, com esse intuito, eu vou falar dos povos pré-colombianos, né, de uma forma mais simplificada, né, para tentarmos entendermos o que são os povos pré-colombianos, a base mesmo, para quando a gente partir para assuntos maiores, a gente saber de quem que estamos falando, certo? Então a aula de hoje é povos pré-colombianos. E aí, de história, né, o que a gente pode já deduzir de forma resumida do que são os povos pré-colombianos, né? E esses povos habitaram, né, aqui nas Américas antes da chegada dos conquistadores espanhóis, certo? E desenvolveram grandes civilizações nas diferentes regiões do continente. Entendido? Então, os povos pré-colombianos eram povos que já habitavam aqui antes das chegadas dos conquistadores espanhóis, tá? E aí, essas civilizações, né, como os olmecas, os zapotecas, os toltecas e outros, né, e eu falo outros, mas sempre vou direcionar alguns que nós damos com maior importância na história, digamos assim. Essas civilizações estabeleceram as bases, né, para as grandes culturas que surgiriam mais tarde, né, grandes referências dentro do ensino de história hoje em dia, que são os maias, os astecas e os incas, certo? E aí, interessante nós falarmos que cada civilização dessa, né, tem sua cultura, sua fomentação de sociedade, tem seus meios econômicos, sociais de viver, de se desenvolver, mas também tem algo em comum. E na grande maioria, na simplificação aqui do conteúdo, é a agricultura, né? A agricultura é a base de sua economia, né? Porque eles plantavam milho, batata, abóbora, entre outros, e praticavam artesanato, especialmente a cerâmica, mas também faziam peças de metais. Igualmente, davam importância à vestimenta, na qual existia uma distinção muito clara entre as roupas dos nobres e as roupas das pessoas comuns. E já começava desde então a questão das desigualdades sociais por meio de alguns objetos de vestimento, que são os vestimentos, certo? E aqui, localização e especificação de cada classe, né? Cada povo, quer dizer. Os incas, eles viveram na região de ali atual Peru, Equador, né? Parte do Chile, da Argentina. Os incas, eles submeteram vários povos e estabeleceram uma rede de impostos e contribuições de trabalho que atingia todo o império. Registravam a cobrança de tributos e acontecimentos em um sistema, certo? Já os maias, eles se estabeleceram onde atualmente, né, na verdade, é o sul do México, né, Guatemala, Honduras ali, e eles cultivavam o algodão, o milho, o tabaco e desenvolveram um sofisticado sistema numérico, né? Então, quando a gente fala de numeração, a gente vai lembrar do povo dos maias, aquele meme. Quem seria de nós sem os maias nas questões numéricas? No entanto, o que mais nos chama a atenção nos maias é impressionante o trabalho arquitetônico que eles têm, né? Nos livros de história, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente sempre vai ver, quando falamos dos povos maias, aquelas infraestrutura, aqueles momentos, aquelas imagens de arquitetura muito impressionantes, certo? E os astecas, né? Os povos astecas se organizavam como um verdadeiro império e cobravam tributos dos povos subjugados. Eles cultivavam ali amendoim, o tomate, o cacau, o milho, feijão, abóbora, entre outros, e também comerciavam os artesanatos com as populações vizinhas, né? Certo? E a economia dos povos pré-colombianos, basicamente, a base era a agricultura, certo? Para a gente finalizar e dando uma indicação aqui de filme para entendermos um pouco sobre as classes sociais, a gente tem um filme, Hernán Cortés, né? Que Renan, na verdade, Hernán Cortés,
a chegada desse espanhol numa região onde se encontra o México, né? E ao chegar no local, Cortés decide que precisa enfrentar os povos que vivem nessa região com o objetivo de consolidar o domínio espanhol sobre a mesma. E aí vale mencionar que talvez, né, o filme não tenha um objetivo educacional, mas é um bom repertório para a gente pensarmos em mostrar como que vivia a sociedade, como eram os vestimentos, o comportamento, como se caracterizavam aqueles povos, né? Então é uma indicação de filme que a gente assistindo, a gente consegue identificar como que funcionava principalmente ali as guerrilhas daqueles povos, certo? E a gente vai ficando por aqui, meu muitíssimo obrigado e finalizando, né? E vou sempre lembrar que é interessante que nós, ao falarmos de um conteúdo, sendo ele amplo, nós consiga, antes de explicar ele, de tratar ele em sala de aula, a gente consiga falar a base desse conteúdo, para que quando a gente discutirmos o conteúdo mais amplo, a gente consiga aprender e aprimorar melhor a aprendizagem, porque a base vai estar mais forte, tá? Ficamos até aqui, até a próxima.